O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. 5. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantes do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que? Sois mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito,
foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Nota: a tradução de Oosterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz: não renasce da água e do Espírito. A de Sassi diz: do Santo Espírito. A de Labenheitz, do Espírito Santo. 8. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. 9. O espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nessa última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque, até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15.